Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouquinho mais de informação, entendimento e conhecimento a respeito da sua saúde, né? Pensa, é algo que é importante pra caramba, né? É claro, os mais jovens em geral, eles falam assim, tá tudo bem, salvo aqueles que têm algum probleminha que incomoda a própria saúde, eles, né, vão tocando a vida, vão ficando de boa e não se importa tanto com a saúde, né? Muitos até abusam da própria saúde porque tem muito para dar. Mas é com o passar dos anos que a gente vai percebendo o que acontece de fato e como isso impacta na vida e muitas vezes começa a funcionar como um agente limitador que impede que a pessoa leve uma vida normal. E é aí que a coisa começa a tomar corpo, né? Tomar corpo de uma certa forma que, dependendo do problema que a pessoa desenvolveu, ela troca tudo, né? Ela troca uma viagem internacional para poder se livrar daquele problema de saúde dela. Ela troca o carro para poder se livrar do problema de saúde dela. Por quê? Porque chega às vezes em um ponto que aquilo se torna um fator que impede ela de levar uma condição de vida normal. E quando chega nesse ponto, as pessoas querem encontrar uma solução. E são capazes de fazer qualquer coisa, né? São capazes de buscar alternativas, onde for, viajar de um país para o outro para se tratar, ou coisas do gênero. Então, esse programa, ele tem como intenção justamente explicar para vocês como você faz para tratar e como você faz para evitar que esses problemas venham surgir. Hoje, nós vamos falar sobre dores orofaciais, que é um quadro que limita muitas pessoas. Você já imaginou sofrer de dores na face, na região da cabeça, 24 horas por dia? Né? Você já imaginou o quanto isso impacta na sua vida? Então esse impacto negativo vai fazendo com que as pessoas, por exemplo, puxa, tem gente que tem um quadro de nevralgia do trigêmeo. E aí essa nevralgia, ela, quando vai fazer uma atividade física, por exemplo, ela aumenta. Ou quando ela vai fazer uma caminhada, vai fazer um passeio no parque com a família, aumenta. Aí, puxa vida, então eu não posso mais passear no parque? Então eu não posso mais fazer atividade física? Então eu não posso mais viajar? Aí não consegue mais trabalhar, não consegue nem cuidar das coisas na casa, não consegue fazer o básico. Então isso fica um processo de limitação na vida da pessoa. Então o que ela mais quer é se livrar daquilo. Primeiro, que a gente gosta de explicar, sempre buscar causas. Ao longo dos anos, eu já recebi diversos pacientes com dores orofaciais, né? Nevralgias de trigêmeo e assim por diante. E muitos desses pacientes, quando ainda ele tem a nevralgia de trigêmeo, que ele começa a ter choquinho na face, é como se desse um choque, normalmente é mais de um lado do que do outro, né? E isso também está associado às cavitações que podem acontecer na estrutura óssea. Então, esta situação, quando acontece na forma de nevralgia, é mais fácil de identificar e a pessoa acaba entendendo, puxa, eu tenho nevralgia e já existe, de certa forma, mais protocolos de tratamento. Mas às vezes as pessoas, elas começam a ter dores e essas dores, elas pegam, por exemplo, tem dores nos dentes superiores do lado direito da face, ou do lado esquerdo da face. E aí aquela pessoa vai ao dentista e fala assim, doutor, o meu dente está doendo aqui, ó. Aí o dentista examina, vai lá, ajusta um pouquinho na oclusão, mexe, acerta. Doutor, tá doendo demais. Aí o dentista fala assim, puxa, só se for o canal. Aí ele vai e trata o canal de um dente. Aí
o paciente fala, doutor, melhorou um pouquinho, mas a dor tá voltando, tá doendo de novo. Aí ele vai e trata o canal do outro dente. Então tem pacientes que chegam lá com alguns dentes com canal tratado, já chegou paciente com 7, 10 dentes com canais tratados de um lado só da boca, né? E aí você fala assim, puxa vida, mas por que essas pessoas trataram o canal? Gente que extrai dente, né? Não, esse dente está aqui doendo, já tratei o canal, não deu jeito, vou arrancar. Arranca o dente. Porque pensa que é o dente, né? Mas nem sempre é o dente. A maioria das vezes não é o dente. É como a situação da nevralgia do trigêmeo. Ah, vamos suplementar a vitamina B, vamos fazer um tratamento aqui para tratar o nervo, etc e tal. Alguns casos já chegou para a gente, por exemplo, casos de pacientes que fizeram cirurgias para bloquear o nervo, né? Essas são chamadas de risotomias. O que é? Nós temos um nervo, né, que alimenta aqui a nossa boca. Ele vem de um gânglio que está dentro do cérebro, chama gânglio trigeminal, né? Então, por que trigêmeo? Porque tem um gângliozinho que parece uma moedinha, só que ela é formada por nervos. E aí daquela moedinha sai 3 ramos nervosos, um que vem aqui para os olhos, outro que vem para a parte de cima, nariz e o arco superior da arcada, e outro que vem para a mandíbula, o ramo todo da mandíbula. E aí o que acontece? Quando o paciente está sofrendo muito com a dor, algumas pessoas falam assim, puxa, eu quero resolver o problema desse paciente, coitado, está sofrendo demais. E aí ele vai lá, ou ele pega e macera o nervo. O que é macerar? Amassar, né? Estragar o nervo, como se desse uma quebradinha no nervo, para ele não transmitir mais a dor, ou vai lá e corta o nervinho, para que a pessoa não tenha mais sensibilidade. Mas é claro que quando tira a sensibilidade da dor, tira a sensibilidade de tudo, né? Então ele não sente mais frio, quente, toque, fica como se tivesse anestesiado aquela região onde o nervo foi cortado. Esse é um procedimento que se faz para os problemas de coluna também. Eu entendo essa situação desesperadora, porque, como eu disse, as pessoas querem voltar a ter a vida normal delas, querem poder seguir adiante com as suas vidas, né? Mas veja, e como a gente disse aqui no início, nós temos que buscar entender e tratar as causas. Ao longo desse tempo, o que nós descobrimos como sendo causa desse tipo de problema? Eu descobri que a maioria desses pacientes que apresentavam esta alteração, né, e que gerava dores, ele apresentava o que a gente chama de desnível do plano oclusal. O que é o plano oclusal? O dente de cima, quando encaixa com o dente de baixo, independente deles estarem perfeitamente encaixados ou tudo torto, não faz diferença isso, mas cria uma linha, a linha onde encaixa, dá para você desenhar, né? Esse dente toca nesse, toca nesse, toca nesse, toca nesse, você faz uma linha ali. Esta linha, quando você olha o paciente de frente, tá aí uma dica aí para os dentistas. Quando você olha o paciente de frente, ela pode estar desnivelada. Quando ela está desnivelada, frequentemente você tem o queixo, né, rodando para o lado direito ou para o lado esquerdo. Esta alteração no posicionamento do queixo leva ao maior impacto para um lado do que para o outro. Então, a regra, porque sempre tem situações que fogem à regra, mas a regra acontece da seguinte forma: existe um desnível do plano oclusal, e aí o queixo, por exemplo, se desloca para o lado direito do paciente. Ao se deslocar para o lado direito, ele gera mais impacto no lado direito do que do lado esquerdo. Com esse excesso de impacto ao longo de muitos anos, cria-se uma inflamação crônica, que pode se desencadear por uma nevralgia, né? Que aí começa a dar aqueles choques. E o que a gente entende como sendo a nevralgia? O passo seguinte das dores orofaciais. Eu vou explicar isso, a minha opinião a respeito disso, da forma mais simples que eu consigo explicar aqui. Então veja,
paciente começa a ter dores. E aquilo é 24 horas por dia. O corpo, o que ele faz? Ele pega, tá doendo no dente. Ele manda mensagem para o cérebro falando, tá doendo o dente. E o cérebro tá sempre captando e mandando a informação para lá. O nervo, ele é como um fiozinho, né? Ele tá mandando a informação. Agora, imagina que ele tá sobrecarregado de informação. O fio começa a entrar em curto-circuito, né? Você já deve ter visto alguma cena, alguma coisa que, por exemplo, se você encosta o fio positivo no negativo, vai faísca. E com sorte, o seu disjuntor cai. Eu já fiz isso uma porção de vezes. Em casa a gente vai se meter, dar uma de eletricista lá, e de repente, aí o disjuntor cai. Aí, bom, com sorte o disjuntor cai. Sabe o que acontece quando o disjuntor não cai? O fio queima. Ele derrete. Porque fica muita força ali, ele derrete. Ele queima em fração de segundos, muitas vezes. Se o fio é fininho, ele queima em fração de segundos. Se ele é mais grosso, ele aguenta um pouco mais, mas vai queimar. Ele vai aquecer. Se você pôr a mão, queima, depois que ele tiver feito o processo. Então, no nosso corpo, não é 100% diferente disso. Imagina o nervo conduzindo muita informação, ele começa a dar falhas. Aí ele irradia a dor para o olho, dá um choque, dá uma faísca, porque ele está cansado, vamos dizer assim, ele está sobrecarregado de levar a informação, tá? Aí surge a tal da nevralgia, ou neuralgia, né? Então, esse quadro vai surgindo por causa disso. Ainda ontem eu estava atendendo uma paciente que tinha esse quadro de nevralgia, não tem mais, está equilibrada. Ela veio porque começou a sentir um pouquinho de dores na ATM, que é a articulação da boca, depois de fazer um procedimento de osteopatia. Aí você pode perguntar assim, ô doutor, mas peraí, não é para fazer osteopatia? É! Só que você precisa ter em mente que tudo que você fizer no seu corpo vai interferir na sua boca. E vice-versa, tá? Tudo que você fizer na sua boca vai interferir no corpo. É sempre assim. Quer você queira, quer não, quer você saiba, quer não. Tanto faz, vai acontecer. Muito bem. Agora, às vezes o corpo ainda não está naquele estágio da nevralgia. Ele está só naquela dor. E a causa disso, pela nossa interpretação, os nossos estudos, estou revelando aqui parte dos nossos segredos, né? De diagnóstico, é causada por esta alteração no encaixe dentário. É quando o queixo se desloca. E aqui, obrigatoriamente, nós temos que falar com vocês a respeito de uma coisa chamada torção craniana ou síndrome da bola de boliche, tá? E depois nós vamos falar sobre os métodos de tratamento. O público aqui ainda da Rádio Vibe Mundial ainda não está muito familiarizado com a torção craniana e síndrome da bola de boliche. E é por isso que eu venho, de tempos em tempos, eu trago o tópico de novo, explico de novo. Ser repetitivo, infelizmente, é uma necessidade, porque você precisa falar com diversos públicos, e às vezes a pessoa pegou uma informação no momento, depois ela pega outro pedacinho, até que ela fala, opa, peraí, agora eu entendi. Né? Entende o contexto como um todo. Muito bem. Aí o que nós temos? A torção craniana ou síndrome da bola de boliche, eu falei da arcada, né? Imagina a arcada, ela tá torta. Bom, esse é um ponto. A arcada em si tá torta, cria problemas em toda a sua estrutura esquelética. Ponto. Mas pode haver uma alteração, e é muito comum, que é assim, a base do seu crânio tem dois ossinhos chamados esfenoides. Um de um lado, outro de outro. E eles são considerados a base do seu crânio, né? É onde tudo se apoia. E esses ossos podem se deslocar. Quando que eles se deslocam? Durante o parto, por exemplo. A cabeça da criança é molinha, o médico pega ali, ou na passagem do canal vaginal. Então pode se deslocar e não voltar para a posição certa. Quando uma criança cai e bate a cabeça. Quando você joga futebol, por exemplo, que você vai cabecear uma bola. Quando você tem um acidente e bate a cabeça. Isso tudo vai
vai ou pode deslocar o esfenoide de posição. Quando desloca o esfenoide, então nós temos, se você olhar os olhos, vai estar um olho mais alto, outro mais baixo, um mais para frente, outro para trás. A mesma coisa você percebe na orelha. Você coloca o dedo no buraquinho da orelha, um vai estar para frente, outro está para trás, mais alto, mais baixo. E aí tem um detalhe importante. A arcada também roda. Ela sai do eixo, da mesma forma que eu falei em termos dos próprios dentes, ela pode sair do eixo e deslocar-se mais para a direita ou mais para a esquerda. Detalhe, frequentemente é mais para a direita. Bom, esta alteração também é um fator gerador de trauma. Pensa isso depois de 20 anos. Pensa isso depois de 30 anos, 40 anos. Então, é mais ou menos assim, ó. Só para você entender, vamos para outra parte do corpo. Imagina que esta alteração da sua arcada criou uma compensação de postura e aí a sua cabeça inclinou. No que a sua cabeça inclinou, vamos dizer que ela inclinou para o lado direito, então o corpo pende, o seu ombro esquerdo sobe, o seu ombro direito desce, que é uma ajudinha ali para facilitar. Com isso, o peso corporal seu vai para o lado direito. E a sua perna direita recebe 5 quilos, vamos pôr só 5, tá? 5 quilos a mais do que a perna esquerda. A perna direita recebe mais 5 quilos do que a perna esquerda. Muito bem. O que vai acontecer com os anos? Com o tempo, seu joelho vai falar assim, putz, aquele sem vergonha do lado esquerdo está levando menos peso do que eu. Eu vou dar um jeito de avisar o dono aqui de toda essa coisa, que é você, de que isso está errado. Eu não estou satisfeito. Ele vai fazer uma espécie de greve. Dá para ele fazer greve? Não, não dá. Mas o que ele pode fazer? Doer. Então ele vai manifestar dores. Às vezes, numa situação de impacto, às vezes não. Às vezes, sei lá, de bobeira começa a doer o joelho. O que ele está dizendo para você? Que aquele sem vergonha do outro lado está levando menos peso que ele. Tá? Da mesma forma, a sua arcada. Quando ela começa a doer, por exemplo, está doendo do lado direito, está doendo do lado esquerdo, está doendo no fundo, está doendo na frente, está começando a doer musculatura, né? Os músculos estão tensos, mais de um lado que do outro, dos dois lados. Significa que tem um desequilíbrio. Então, o seu organismo está pedindo ajuda. Porque está na sua programação natural a autocura. Mas, se ele não tiver as condições, não consegue, tá? Então, vamos aproveitar aqui, antes da gente falar dos tratamentos, vamos aproveitar para falar os telefones da Odonto Balance, para que você possa agendar sua consulta de diagnóstico, tá? Então, vamos lá. 94774-4220. É o WhatsApp da Balance. Repetindo, ó. 94774-4220. E o telefone fixo, para quem prefere, é o 3287-7010, tá? Lembrando que você deve digitar o número 11 se você não estiver aqui na cidade de São Paulo, né? Nós estamos aqui na cidade de São Paulo. Embora a gente receba gente de todo o Brasil, de várias partes do mundo, a nossa base, por enquanto, é aqui em São Paulo. Muito bem. Então, nós temos aí esse contexto, né? Que nós explicamos das causas. Porque existem os sinais e os sintomas. O que são os sinais e sintomas? A dor é um sinal e um sintoma. O choquinho é um sinal e um sintoma. Mas a gente tem que entender a causa. Ao longo desses anos, como eu disse para vocês, nós tratamos muitos pacientes com esse tipo de problema. E aí, muitos deles chegavam para a gente falando assim, doutor, eu já fiz a cirurgia aqui, ó, cortei o nervo, mas ainda voltou a dor de uma outra forma, porque o nervo estava cortado parcialmente, a dor não tirou a causa. Então, aquela parte que estava com a dor mais intensa, para de doer, começa a doer em outro local próximo, porque não tirou o quadro inflamatório que estava ali, desse impacto que estava acontecendo. Outros chegam falando que fez o maceramento, mesma coisa, vai evoluindo o problema. Outros chegam, por exemplo, falando, doutor, olha, eu já passei em 10 dentistas. Um fez a placa em cima, o outro fez a placa embaixo, aí um fez a placa com um degrauzinho no canino, o outro fez uma placa só no dente da frente, eu já tentei isso, já tentei aquilo, já fui num que fez as duas placas, e ele já tentou usar vários tipos de placa e não resolvia, ou teve melhora por um tempo, depois piorou.
E aí o que a gente faz com esses casos? Normalmente nós usamos um recurso que nós desenvolvemos em 2004, chamado POLIS, placas oclusivas lisas. O que eu fiz? Revisei todas essas placas que se usava, inclusive as placas que eram usadas na biocibernética bucal, antiga biocibernética bucal, e aí nós revisamos isso e criamos um sistema chamado de POLIS. O que esse aparelho faz? Ele ajuda o organismo a encontrar uma posição onde o queixo fique mais centrado em relação ao equilíbrio de todo o corpo. Aí ajuda aquele joelho lá, ajuda o pé também, mas principalmente vai distribuir aquela força que está impactando, gerando dor, normalmente só de um lado, fazendo com que haja uma distribuição, tira a sobrecarga, distribui a sobrecarga e constrói um padrão que dá equilíbrio para o corpo, tá? Para que a gente consiga isso, não pode ser feita uma única placa, tá? Não dá certo fazer só com uma placa, porque o entendimento é de que a arcada está doendo porque a posição e o encaixe dentário está errado. Quando eu faço uma única placa, dica para os dentistas, tá? Claro, tem muito mais ciência nisso. Quando eu faço uma única placa, eu estou, na verdade, copiando o problema. Às vezes eu consigo amenizar um pouco, porque aumenta um pouquinho da altura e alivia um pouco a musculatura. Mas eu não consigo estabelecer um padrão de equilíbrio adequado com uma única placa na boca. Precisa ser feito sempre com duas. Para ser honesto, talvez a gente com experiência até conseguisse, mas não é o ideal, né? Então aí a gente usa o sistema POLIS. Outra coisa que a gente faz é, quando necessário, verifica-se a posição dos dentes, que frequentemente está errada, aproveita e corrige o posicionamento dos dentes para tirar naquela situação de trauma, né? De desequilíbrio, onde o peso está mais forte de um lado do que do outro. E faz o uso do biomodulador, né? O biomodulador, na maioria das vezes, numa única sessão, ele consegue corrigir o posicionamento do esfenoide. Doutor, quanto tempo dura a sessão? É muito demorada? Não, é incrível. A sessão dura 5 minutos. E depois só faz uns movimentos para que o corpo encaixe. É um dispositivo de alta tecnologia. Eu fui para os Estados Unidos, na cidade de Dallas, conhecer o Dr. Jerry Tennant, participar do seminário e trazer para cá, para o Brasil, esta tecnologia maravilhosa que já ajudou milhares de pessoas, tá? A gente está muito contente de poder estar beneficiando a vida delas, trazendo resultados práticos, porque também trata causas. Eu sou fissurado por entender isso. Qual é a causa? Da onde vem? Qual é o problema? Porque senão a gente fica tratando só os sintomas, sinais e sintomas, e a gente não resolve o problema, só adia o problema para frente, e quando a gente adia, ele volta mais forte depois. Não é assim que funciona? Infelizmente é sempre assim. Experimenta não pagar uma conta. Ou pega o seu cartão de crédito, paga só o mínimo. E vai pagando o mínimo. Agora nem pode mais. Né? Então você vai pagando só o mínimo, a hora que você vê, você devia, sei lá, 1.000, a hora que você vê, você está devendo 10.000. É igual para a nossa saúde. Então você tem que procurar, investir, tratar as causas. Telefones para que você possa agendar sua consulta de diagnóstico na Odonto Balance, lá comigo, eu, Dr. Rogério Pavan. Então vamos lá. O telefone é o 94774-4220, tá? E vou repetir, ó, 94774-4220. E você pode também usar o telefone fixo, que é 3287-7010. Lembre apenas de colocar o número 11 na frente se você estiver fora da cidade de São Paulo, como muitos dos nossos queridos pacientes, tá certo? Gente, eu agradeço imensamente a sua audiência por estar aqui conosco mais uma vez, por nos acompanhar no YouTube, no podcast. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês, tá bom? Agradeço imensamente, um grande abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau!